Olá, venho aqui hoje para gravar um vídeo sobre. O título do vídeo vai ser este: Por que gravar vídeos sobre o Centro Espírita de José Herculano Pires? José Herculano Pires, acredito que muitas pessoas não sabem quem foi José Herculano Pires. O pessoal fala mais Herculano Pires, né? O nome dele é José Herculano Pires, mas ele é conhecido por Herculano Pires. Ele foi um autor, ele foi filósofo, escritor e ele foi um dos melhores conhecedores do Espiritismo, um dos maiores estudiosos, né? Foi um grande estudioso espírita, um grande orador, um grande palestrante. Minha mãe conta que eu era ainda nenê, ela estava no colo comigo. Eu estava no colo da minha mãe e ele deu uma palestra na inauguração do primeiro centro que eu frequentei, que foi o Centro Assistencial Batuíra. Bom, por que eu estou falando isso? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu fui criado no ambiente espírita, eu sempre fui espírita. Minha mãe fala que eu nem tinha completado 4 anos de idade. Hoje é dia 21 de dezembro. No dia 15 de janeiro eu vou fazer 51 anos. Né? A família do meu pai é espírita. A maioria das pessoas são espíritas. Então, desde pequeno eu estou acostumado, né? Principalmente as pessoas mais antigas levavam o espiritismo a sério, né? As pessoas respeitavam Kardec, principalmente Jesus. Há uma continuação de ensinamentos do cristianismo para o espiritismo. Há uma continuação, o espiritismo é uma doutrina cristã. Mas atualmente as pessoas não levam a sério. A maioria dos centros espíritas não estuda o Livro dos Espíritos. Eu percebo, eu vejo os palestrantes criando temas para falarem, né? Não deveriam, porque as obras básicas estão repletas de temas importantes, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, né? Pegando esses 2 livros, já há muitos temas para fazer palestras, né? E as pessoas inventam. Eu sei que a maioria das pessoas não conhece as obras básicas, não conhece o Livro dos Espíritos. Inclusive as pessoas que trabalham em centros espíritas. Há dirigentes que não conhecem os centros espíritas. O centro espírita não. Há dirigentes que não conhecem o Livro dos Espíritos, as obras básicas. Talvez você esteja pensando, como eu posso afirmar isso? Bom, há muitas maneiras que justificam eu falar isso. Resumindo, a oposição, o que justifica é a oposição entre o conhecimento das pessoas e as atitudes das pessoas. Vou dar 2 exemplos muito significativos que eu não vou esquecer nunca, né? Que é a pandemia, muitas pessoas se comportando mal, né?
E os cristãos, os espíritas, deveriam ser pessoas diferenciadas, porque são pessoas que têm a possibilidade de conhecimento. Aqueles que não têm conhecimento, que são muitos, é porque são preguiçosos, né? São preguiçosos, têm má vontade em aprender, né? Então nós vivemos um período de pandemia no qual morreram várias pessoas. Atualmente ainda há a pandemia. O vírus está circulando por aí, há casos, né? Mas a vacina ajudou muito. Mas há pessoas que não tomaram vacina, né? Bom, então os cristãos, eu refleti muito nisso durante o período da pandemia, reflito ainda. Os cristãos, os espíritas, deveriam ser pessoas responsáveis, né? Pessoas que conhecem regras e deveriam seguir as regras, né? Bom, um período pior, o bolsonarismo. Uma pessoa cristã, uma pessoa espírita, as duas coisas se identificam, né? Não poderia ser bolsonarista, porque os princípios são opostos, né? Somente uma pessoa sem conhecimento fica ofendida com a minha fala. Somente uma pessoa sem conhecimento e sem caráter, as palavras não são só minhas, quem diz isso é Leandro Carnal, historiador e orador, né? Uma pessoa bolsonarista não tem caráter, ou seja, isso não combina com ser cristão. Então tudo isso eu resumo, não entendo de outra forma, é consequência da pessoa não estudar, da pessoa não ter conhecimento, da pessoa não querer aprender. São pessoas que não querem aprender. Por que não querem aprender? Porque não querem conhecer o certo. Porque há o certo a fazer em tudo. Mas essas pessoas são pessoas que vivem de uma determinada forma, né? Está bom para elas desse modo, elas se preocupam só com elas e não querem mudar, né? Porque conhecendo outras formas, estudando, adquirindo conhecimento, facilmente nós descobrimos que nós não sabemos tudo, que nós estamos errados em muita coisa, né? Enfim, o Espiritismo, sem sombra de dúvida, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu mesmo já disse muitas vezes, se eu não fosse espírita, eu seria muito pior do que eu sou hoje, né? O Espiritismo ajuda muito, porque ele esclarece de onde viemos, por que viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? E o Herculano Pires, José Herculano Pires, é um autor que ele é muito fiel a Kardec. O que é lógico, porque quem criou a palavra Espiritismo foi Allan Kardec. Allan Kardec, ele não criou a doutrina, ele criou a palavra. Há muitos vídeos no YouTube que falam sobre o Espiritismo, que falam sobre a biografia de Kardec. Eu aconselho muito você que assiste ao vídeo a assistir esses vídeos, a pesquisar. Se não encontrar, se tiver dificuldade, se não souber fazer, entre em contato comigo. Eu ajudo com muita alegria, né? Pode procurar. Eu quis gravar este vídeo para justificar mais uma vez, para explicar o porquê
de o porquê de gravar esses vídeos sobre o Centro Espírita, que é um livro que eu recomendo muito vocês lerem. Não sei se esse vídeo é editado, é publicado ainda, né? Teve uma época que me falaram que estava esgotado, mas isso vai e vem, né? E é possível encontrar na internet. Existe a Biblioteca Virtual Espírita, a qual eu tenho um endereço no meu grupo espírita, que eu coloco abaixo do vídeo, né? A vontade de aprender é muito importante, porque ela está relacionada à nossa evolução. No Livro dos Espíritos há uma questão que relaciona, né? Uma questão, eu não me lembro de cabeça o número agora, mas ela relaciona claramente, ela mostra a relação entre desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Então a pessoa que não gosta de aprender, ela está atrasando a si própria, porque nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. E a vida seria muito melhor para todos se nós fizéssemos o certo, se nós colaborássemos uns com os outros, né? O que infelizmente o período da pandemia e do bolsonarismo mostraram que não acontece. Mostraram que este período, vou falar que é um período só, porque eles se identificaram, né? Esse período mostrou que as pessoas são muito individualistas, muito egoístas e que na verdade não há fraternidade. Pessoas fraternas existem? Existem, mas são minoria, infelizmente. Infelizmente para a maioria, porque há a lei de ação e reação, né? E toda ação terá uma reação, ou seja, haverá uma consequência. Termino o vídeo por aqui, para não ficar muito longo, né? Peço que você curta este vídeo. Principalmente eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Me ajude a compartilhar, me ajude a fazer com que mais pessoas adquiram este conhecimento, porque nós precisamos contribuir para o mundo ser melhor. Peço que veja os links que eu vou publicar abaixo, como os meus sites, minhas redes sociais. Eu gostaria muito que você adicionasse minhas redes sociais. E se quiser, mande mensagem para mim, seja pelos comentários do YouTube ou por outra rede social, que como eu já disse, vou colocar abaixo. Agradeço muito por você assistir esse vídeo. Se quiser, pode fazer perguntas, comentários. E espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.